Presidente do Conselho Superior, num triênio dos mais vividos da Ordem dos Advogados, com assembleias absolutamente fantásticas, também longe vão esses tempos. Então tenho a palavra. Muito obrigado. Pois, Dr. José Martins, meu Presidente, muito obrigado também pela lembrança e pelo acolhimento nesta casa, que é também a minha casa, naturalmente, como advogado. A vantagem de ser advogado é que nós somos eternamente soldados rasos, quer dizer, não há graduações, poder a pensar, não é? Poder haver assim um tipo de foco. Eu sinto-me bem dos colegas, sempre, enfim, é das coisas talvez que honre e de facto agrado. Bem, esse triênio foi interessante, mas eu já tinha passado por situações também igualmente, enfim, de verões quentes, vários, não é? Quer enquanto estudante, quer mais tarde chegar à vida. Enfim, foi apenas uma forma de rejuvenescer. É bom, faço 70 anos este ano, é bom que a vida se encarregue de nos trazer sempre reptos e desafios e polémicas. É saudável, é salutar. A senhora doutora Teresa Adão, pois muito obrigado também pela menção que fez. O meu contato com as edições esgotadas foi através do livro da senhora Maria José Matos, que é um livro também fraturante sobre um tema muito polémico, que é a perda de bens, e está escrito precisamente uma lógica que não é fácil de ser escrito por quem desempenha funções na magistratura, que é uma lógica de antagonismo face à jurisprudência que está fixada, já a legislação que está, digamos, fixada, melhor dizendo, no sentido de alegremente se concretizar a perda de bens, sem que isso possa, no fundo, pôr em causa duas coisas. Por um lado, e é o sentido dessa obra, o problema da presunção de inocência, mas também, ao mesmo tempo, o problema da independência judiciária, porque, no fundo, ante uma situação em que é decretada a perda de bens, eu pergunto que liberdade e folga tem o magistrado para então vir entrar na substância material do caso penal e julgar diferentemente daquilo que significou já a conclusão que decretou a perda de bens. Minha cara doutora Adelina Braz de Oliveira, pois cá estamos, não é? A vida passa, encontramos, enfim, em vários momentos, vários contextos. Os anos passaram, olhando para si ninguém diria, olhando para mim diz que passaram de facto alguns anos já. E olha, foi com muito gosto. Este livro transporta-me a vários momentos da minha vida igualmente interessantes. O tema central do livro, que eu não vou desvendar, porque acho que a coisa pior que acontece ao autor é o apresentador resolver resumir o livro, porque normalmente, se nas duas uma, sai bem ou sai mal. Se sai mal, o desgraçado do autor sofre pela má apresentação. Se sai bem, o auditório diz: eu não preciso comprar porque eu sei o que é que trata e, portanto, acabou, então já não compro. Portanto, eu não farei isso, dou-vos apenas o necessário chamei. O livro tem uma tese substantiva que é basicamente esta: o sistema ou comunica ou morre. Ora bem, eu digo que isto transporta-me precisamente porque nesses idos anos em que, enfim, em que eu tinha 20 e poucos anos, não é? Agora sempre necessário dizer aos meus filhos, sim, porque eu também já tive 20 e poucos anos, não é? Coisa que às vezes a vida se encarrega de nos fazer duvidar se alguma vez chegámos a ter alguma juventude, enfim, ante o envelhecimento a que tudo nos sujeita. Eu aventurei-me por territórios totalmente esdrúxulos, fora do direito, entre os quais uma coisa na altura, enfim, relativamente fresca ainda, pelo menos em Portugal, que era a questão da teoria geral dos sistemas. Tinha sido, enfim, uma teorização de um biólogo, o Profundo Bertalanffy, em que classificava os sistemas em abertos e fechados e, no fundo, aplicava coisas da termodinâmica, enfim, a tudo isto. Bom, isto levou-me, não vou falar disto, não vou falar de mim, mas naturalmente levou-me a contactos com outros territórios científicos que recordei de repente num clarão ao ler o livro. Porque um dos pontos fundamentais da teoria geral dos sistemas abertos é a chamada a lei da entropia negativa, isto é, os sistemas abertos têm capacidade de comunicar com o outro e ao comunicar com o outro garantem a sobrevivência de uma própria estrutura. Isto aplica-se a qualquer sistema, desde uma colónia de formigas até a um sistema biológico, até a um sistema de qualquer outra natureza, até ao próprio sistema cósmico, ao sistema das comunidades humanas, e aplica-se também necessariamente ao direito. E a tese é precisamente esta: o sistema jurídico ou é um sistema aberto, digamos, e consegue caminhar para lutar contra a sua própria desagregação, ou então morre. Morre precisamente devido à capacidade de comunicar. Esta é a tese central. A base metodológica, é interessante vê-la, parte de duas coisas. Por um lado, uma opinião do juízo próprio de experiência vivida, de sentido, naturalmente. A Sra. Desembargadora Adelina Braz de Oliveira escreve sobre o que leu, mas também escreve sobre o que viveu e sentiu. Portanto, digamos aqui, vá lá, a cognição não racionalista, não, mas sim emotiva, é chamada a desempenhar o seu papel. Isso é muito importante. Nós estamos talvez demasiado presos por
uma mentalidade em que o pensamento puramente intelectualista preside, domina e até monopoliza. Aqui não, digamos assim, a inteligência emocional é aqui chamada a desempenhar o seu papel, e portanto isto é muito importante, mas também baseou em duas facetas interessantes. Por um lado, digamos, nas entrevistas que faz a 3 personagens escolhidos, e bem escolhidos, muito bem escolhidos, com quem no fundo tem de modo empírico uma amostragem residual, mas que cá está mais uma vez, mas apelativa e sugestiva, inputs para muitas das teses que afirmou, e depois também, digamos, alguns casos que foram, enfim, foram mediáticos, ou talvez aí seja onde com certeza vai encontrar menos resultados para aquilo que é a sua própria tese. Ora bom, e afronta um tema que é um tema de facto delicado, um tema complexo, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, fui chamado, digamos, à recordação de tudo isto. Há cerca de 30 e tal anos, digamos assim, razões da vida levaram-me a ter que reiniciar a advocacia depois de um brevíssimo intervalo. E eu vim encontrar algo que, curiosamente, tinha sido passado muito pouco tempo, o intervalo foi cerca de um ano, não existia, que era a apetência da comunicação social pelos casos. Então, a palavra não existia, mas passou a existir mediáticos. Até aqui, os casos de polícia, o Tribunal ao Alto do Parque, para retomar o título de um livro de um jornalista, eram aquilo que enchia as páginas dos jornais. Não era totalmente verdade, porque eu lembro-me de ser estudante e, na altura, desenvolveu-se aqui nos tribunais portugueses um processo entre 2 irmãos Champalimau, António Champalimau e Carlos Champalimau, sobre o célebre caso da herança Sommer. E lembro-me que os jornais seguiam, e nomeadamente lembro-me de um jornal que já fechou, que era o Comércio do Porto, que fazia reportagens sobre o caso da herança Sommer e que ia sendo consumido quase tipo em frutinha. E lembro-me também de que me ter aventurado a ter escrito um livrinho para as edições Inova sobre esse caso, e porque já ninguém se entendia do que afinal o que é que era tanta informação, estávamos tão longe de supor aquilo que são as dimensões dos processos atuais. Na altura aquilo era gigante, hoje consideraríamos isso um caso normal. Mas, tirando essa exceção, enfim, o António Champalimau era uma figura de referência da indústria portuguesa, um caso que envolve uma herança é sempre algo concitar as paixões e as opiniões, o normal não concitava. Talvez um processo de algum homicídio, um bocadinho assim, mas pouco mais do que isso. A partir daqui, a imprensa surgiu, e nomeadamente a televisão, o que é um discurso completamente outro, e nós temos na diálogo de comunicação social que ter presente precisamente a especificidade da televisão sobre qualquer outro meio de comunicação social. Bom, e todos nós embarcámos, e todos nós tivemos ilusões, e todos nós tivemos frustrações nesse diálogo de comunicação social, sem exceções, não vale a pena. Lembro-me do caso do padre Frederico, que foi transmitido em direto pela televisão, no julgamento. Lembro-me no Supremo Tribunal de Justiça, naquele salão nobre, a terem sido feitas reportagens diretas, digamos assim, de situações deste perfil. Lembro-me do normal de presença sistemática da comunicação social, sem qualquer espécie de controle dentro dos edifícios do Tribunal. Tirando imagens com autorização, sem autorização, mais tarde foi necessário legislar sobre tudo isso. Bom, e agora voltando aqui, verificámos todos o seguinte. Numa primeira fase, seguramente que dentro dos tribunais havia uma enorme apetência e disponibilidade da parte até dos senhores magistrados em relação à comunicação social. Havia ali uma relação que era uma relação de grande expectativa e até uma certa ilusão de que, até a partir deste diálogo com a comunicação social, pudesse haver uma melhor percepção das decisões. Mais tarde, assistiu-se a um fenómeno inverso. A comunicação social, depois de ter, digamos, usado e digamos, até de abusado deste relacionamento fácil e de amabilidade na recepção, começou dela própria, digamos, a fazer-se voz de censura e crítica em relação à própria magistratura. E então começou a haver uma enorme retração de muitos magistrados da sua comunicação social. Não fala, não permite, não nada. Portanto, o fenómeno é exatamente o oposto. Ora bom, a partir daqui nós temos talvez que fazer um balanço e penso que o seu livro é interessante nesta perspectiva. O seu livro parte deste pressuposto que eu disse, há que comunicar. Bom, estamos totalmente de acordo. Agora o problema coloca-se a partir daqui do como comunicar. A Gabinete de Imprensa sugere-os e até que nele participem magistrados escolhidos para o efeito. Bom, é um tema lançado à discussão. Aliás, todo o livro são temas lançados à discussão e só por isso vale a pena. Lançado à discussão, será que os magistrados têm naturalmente vocação para isto? Será que não deviam confiar-se a assessores de imprensa também para este efeito?
Eu vou talvez transmitir aqui algumas ideias conjugadas com o que o livro traz. A primeira ideia é esta. A comunicação social vive de uma lógica adversarial. Notícia para a comunicação social é o que é controverso. Notícia para a comunicação social é precisamente a acusação. Notícia para a comunicação social é a detenção. Notícia para a comunicação social é o primeiro dia de julgamento. Notícia para a comunicação social será a leitura da sentença se for condenatória. Se for absolutária, é notícia se proporcionar escândalo pela absolvição. Este é o tema. Portanto, aquela ideia de que a justiça pode comunicar a comunicação social porque ela está ânsia de ser esclarecida é, por um lado, correta, e é um dos pressupostos do livro, mas pode ser também, por outro lado, digamos, demasiado otimista. Porque o diálogo são duas coisas completamente distintas, são duas lógicas completamente distintas. A lógica da educação social é uma lógica de maximização de audiências. É uma lógica, digamos, em que, acho que quem teve a oportunidade, enfim, houve tempos em que, antes de me ter procurado deliberadamente distanciar, em que tive a oportunidade de, digamos, de estar em estúdios de televisão a assistir em direto, e às vezes surpreendia-me pelo tempo de antena que me estava a ser dado. Até estranhava, não é? Porque de algum modo já tinha dito o que tinha para dizer, mas depois mais tarde percebi, porque a pessoa está a ser entrevistada e quem está tem um auricular e o auricular está ligado à regia estão a seguir o share e, portanto, se por acaso eu estou a dizer umas coisas que, enfim, possam ser chamativas e apelativas, eles estão a dizer segue. Se por acaso, de repente, o share caiu e a concorrência passou à frente porque meteu não importa quem, eles dizem corta. E eu fico a meio do discurso e corta mesmo. É esta a lógica de captação de audiências. Esta é a primeira questão. Segundo lugar, o discurso televisivo é um discurso sugestivo. Debates interessantíssimos, têm momentos altos que não têm absolutamente lógica de espécie alguma. Ainda me lembro que o Dr. Maximiano, o Luís Maximiano, todos conhecemos e infelizmente lamentamos a morte, um dia estávamos num debate televisivo e em que era a Marina Marante jornalista e havia uma regra que era o convidado de surpresa. E, portanto, ele era o convidado e eu era o convidado de surpresa. E eu estava numa salinha, ele estava noutra, ele não sabia que eu ia aparecer e, de facto, no momento, estou posto no ar. E só conto este pequeno episódio que é muito curioso o que é a lógica televisiva. Eu estava numa sala, sozinho, tinha em frente a mim um brasileiro com uma câmara de televisão e eu perguntei ao rapaz, olha, mas como é que isto é? Eu ouvi através de um programa, talvez com o falecido Lucas Pires, e ele parecia-me assim, o cuidado de surpresa aparecia lá em cima, o cuidado, enfim, no ecrã, e ele parecia assim numa gaiola, parecia assim um pequeno macaco numa gaiola, não é? E ele diz, isso depende de uma pessoa se senta. E eu penso, se senta. Se o senhor se puxar a cadeira e chegar para a frente, você vai parecer grande. Bom, eu parecia um abutre em cima do máximo. Só porque alguém me ensinou a levantar a cadeira e chegar para a frente. Porque a televisão, a projeção do corpo, gera ali uma presença muito mais forte. Em terceiro lugar, eu tinha levado 5 pontos, sem lógica nenhuma entre eles, em que eram 5 coisas que eu tinha que dizer. Bom, e a partir do momento em que o Maximiano disse não sei o quê, eu disse, bem, já agora a propósito, pumba, disse a primeira. Não era nada a propósito, não tinha propósito nenhum, tinha despropósito. Mas aquilo foi de tal modo chamativo, de tal modo que o espectador que está lá em casa a ler, ver televisão e ler o jornal, ou a acabar o jantar, ou a dar uma estalada nos filhos, isto é um fundamentalmente incorreto, não é? Mas, pô, seja o que for, de repente vi aquilo e disse, pronto. E no dia seguinte as pessoas dizem, gostei imenso de ver ontem. E a pessoa pergunta, e eu disse o quê? Bem, não sei, mas estiveste muito bem. Esta é a lógica do discurso televisivo. Portanto, este discurso é perigosíssimo. Porque estas imagens que passaram, que o meu Presidente falou, o que é que dali se retém? Quem saiu bem, saiu bem. Isto é, se a pessoa aparece com ar intimidado ou assim com a mão na cabeça, o espectador pensa, coitado, está partido. Se a pessoa aparece, digamos assim, dedo no ar, a pessoa diz, isto é arrogante, ainda por cima. É isto. E, no entanto, aquilo é apenas um pequeno episódio de horas que as interrogatórios levaram. Ora bem, passando para a comunicação social e para a relação com a justiça, é evidente que, primeiro, os processos judiciais são complexos. E muitas vezes quem assiste a julgamentos sabe a presença dos jornalistas lá. Estou no primeiro dia e muito bem o Presidente do Supremo chamou a atenção para isso. São horas, até faz dó, horas cá fora ao frio, horas cá fora à chuva. É quase na base de, diga lá qualquer coisinha, faz favor. E quase por uma questão de caridade cristã, a pessoa diz, bom, pronto, vamos recorrer da sentença e tal, porque esperamos justiça, tal. Ficam muito contentes, está feito o boneco, corre para lá, que já está roubada a questão. É muito aquele discurso daquele momento, tem que se apanhar o boneco, tem que dar qualquer coisa que ilustre aquela ideia.
Segundo lugar, é também um discurso, digamos, que não é só um discurso de momento para ilustrar aquela história do boneco, não é um termo de televisão, é a história do boneco, mas é também, muitas vezes, algo que há que entender. É que uma coisa são os repórteres que estão a escolher as imagens, uma coisa são os jornalistas que estão a compor as peças, outra coisa é a direção da informação, é o chefia da redação, é a direção do jornal, porque mesmo o texto com um certo título, o mesmo texto com uma certa imagem, uma imagem com uma certa legenda, uma chamada à primeira página, um destaque, tudo isso é que compõe a peça. É isso que o espectador lê, é isso que o leitor de jornal lê, é isso que o espectador vê. A questão dos alinhamentos em televisão, a questão da composição da página, ora, isso escapa à normal comunicação. Eu posso estar uma hora inteira a falar com um jornalista sobre não importa o que é de processo, ficar convencido que o esclareci inteiramente. Mas em termos jornalísticos, como gostam de dizer, aquilo não serve. Porque o que serve muitas vezes é dali um pequeno episódio e muitas vezes, cá está, é uma comunicação de legitimação. Isto é, a ideia está adquirida. Vê-se em muitos debates. A pessoa diz uma coisa e logo no debate, quem está a moderar entre os debates, diz logo, bom, portanto a pessoa conclui que, não é? Aliás, eu não me esqueço, aqui há muitos anos, enfim, estamos num pequeno comitê, posso dizer isto, a RTP, enfim, que é serviço público, organizou um debate sobre a pena de morte. Foi há bastante anos, posso dizer, que a memória valeu-se. E estávamos a minutos de ir para o ar, naquele 10,